As paz. Você está bem? Você está feliz? Você está feliz? Glória a Deus, amém? O Senhor é bom. Como o pastor falou, nessa noite a gente vai estar falando sobre mais uma matéria do Rema, amém? Fundamentos da fé. Porque eu não sei se você sabe, mas o cristão, ele respira fé, amém? Nós devemos respirar fé, viver fé, falar fé. E a gente vai estar falando sobre um pouco disso nessa noite, tá certo? A palavra fala, querido, lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível eu e você agradar ao Senhor. Eu queria que o título abrisse. Hebreus, amém? Hebreus 11:6. Aleluia. Deus é bom. A palavra diz que sem fé é impossível eu ou você agradar ao Senhor. Amém? A palavra diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é necessário que eu e você tenhamos fé para podermos agradar ao Senhor. Foi necessário eu e você termos fé para sermos salvos. A palavra fala que nós somos salvos pela fé. Não é por nós mesmos, não é por aquilo que eu ou você faça, mas é pela nossa fé em Cristo. Amém? Você pode ser a pessoa mais boa do mundo, você pode ajudar muitas pessoas, você pode não matar, você pode não roubar, você pode não fazer nada de errado, mas se você não tiver fé para a sua salvação, está perdido. Porque você é salvo pela fé. Amém? Para você receber uma cura é necessário você ter fé. Para você poder crer na existência de Jesus, foi necessário ter fé. Amém? Então, é impossível eu ou você agradar ao Senhor se nós não tivermos o quê? Fé. Porque a falta de fé é falta de confiança no Senhor ou na sua palavra. E se nós não confiamos na palavra de Deus e não cremos dela, então, consequentemente, nós não cremos em Deus. Amém? Então, sem fé é impossível eu ou você agradar ao Senhor. A nossa vida tem que ser uma vida de fé. Não tem aquele ditado que diz, o peixe ele nada, nós cremos. Eu e você respiramos fé. Amém? O termo crente já se fala, aquele que crê. Aquele que tem fé. Amém? Então, se na nossa vida nós estamos andando em dúvida, em inconstâncias dentro da palavra, então nós não estamos andando conforme o Senhor deseja que nós andamos. Amém? Porque Ele quer que nós andemos conforme Ele nos chamou para andar. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de fé. E porque Ele é um Deus de fé, nós devemos imitar ao Senhor. A palavra fala lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. E Deus ele começou a liberar a palavra para que as coisas fossem formadas. Amém? Deus começou a liberar a palavra. O microfone, esqueci de novo. E Deus começou a liberar palavras para que a terra fosse preenchida por águas, por animais, pela floresta, por tudo que existe. E Deus estava trazendo para nós que através daquilo que nós liberamos e daquilo que nós cremos, nós tornamos e nós criamos ambientes e situações para a nossa vida. Amém? Então Deus é um Deus de fé. E se Ele é um Deus de fé, você também temos que ser pessoas de fé. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Então, querido, lá em Efésios 2, 8, 9, só para reafirmar, não precisa abrir, diz que nós somos salvos pela fé. A palavra diz que nós somos curados pela fé. Amém? Então, tudo que eu e você for fazer é pela fé. Você já viu Jesus? Você viu os milagres que Jesus fez? Mas você acredita nele? Você acredita na palavra? Então, isso é fé. Amém? Aleluia. Então, querido, você tem que imitar ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Amém? Então nós devemos imitar a Cristo em todas as coisas.
Amém? Em todas as coisas. Não, mas Jesus era Deus. Mas se ele nós não tivéssemos a possibilidade de fazer aquilo que ele fez, então ele não teria dito: sedes os meus imitadores. Porque tem essa possibilidade. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aí você vai me perguntar, Toto, mas o que é fé? Você fala sobre fé, mas o que significa fé? Esse termo fé, ele vem do grego. Eu vou ler aqui para você a pronúncia, está certo? Que eu não sei se está certa. Mas a minha pronúncia. Diz assim, vem do grego, uma palavra chamada pits, que tem como significado a convicção naquilo que eu ouço. É uma persuasão firme daquilo que eu ouço. Amém? Então, o que é fé, Toti? Fé é uma convicção que eu tenho daquilo que eu ouço da palavra. Amém? Você escuta a palavra e aquilo te convence de tal forma que nada e nem ninguém pode tirar isso de dentro de você. Você já foi persuadido pela palavra que você é salvo e pode vir o mundo todo lá fora dizendo que você não é salvo, que você não vai acreditar e você não vai aceitar. Amém? Você recebeu da palavra que você já foi sarado e curado em Jesus. E pode vir outra pessoa com outra visão que você não vai aceitar e não vai receber. Porque você já foi persuadido pela palavra. Já foi convencido pela palavra que você é sarado e curado, que você é salvo, que você é próspero. Amém? Que nada te falta, que tudo vai bem. E como foi falado no louvor, que mesmo em meio às circunstâncias, você permanece louvando ao Senhor, porque você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Então, fé é uma convicção daquilo que eu ouço da palavra. E lá em Hebreus 11:1, eu queria que Ítalo abrisse. A palavra diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é a convicção daquilo que eu espero, daquilo que eu anseio. Eu ainda não vi, mas eu creio que já aconteceu. Amém? É uma convicção que você tem no seu coração, que mesmo em meio às circunstâncias, essas circunstâncias não te abalam. Você permanece firme naquilo que você tem declarado, naquilo que você tem orado dentro da palavra. Amém? Então, fé é uma convicção naquilo que você tem ouvido da parte do Senhor. Amém? Aleluia. E a palavra diz, querido, que nós devemos andar por fé e não por vista. Nós não devemos andar por aquilo que nós vemos externamente, mas por aquilo que a palavra tem falado ao nosso coração. Às vezes as circunstâncias batem à nossa porta e a gente tende a querer se desesperar. Querer resolver com as próprias mãos, sem primeiro se ligar ao Senhor, sem primeiro correr para Deus. E acaba se desesperando, chorando, se agoniando e não resolve nada. Alguma vez, quando você passou por um problema, a sua agonia, a sua preocupação e ansiedade resolveu alguma coisa? Fez o quê? Piorar, não foi? Você ficou preocupado, ansioso, pensou demais, deu dor de cabeça, ficou angustiado, deixou de comer e pronto. Mas não resolveu nada. Mas quando você descansou, confiou no Senhor, orou a Deus, Ele te deu direções, aquela situação foi resolvida. Amém? Aleluia. Então, querido, você tem que andar por aquilo que você crê na palavra e não por aquilo que você vê com seus olhos naturais. Amém? Você pode dizer, não, mas é difícil eu ver uma falta na minha casa e eu declarar a palavra. Mas não é impossível. Amém? Você tem que ir contra as suas emoções. Ir contra aquilo que os seus olhos estão enxergando. Está faltando naturalmente, mas pela fé está tudo cheio. Amém. Tem um problema na minha família e naturalmente para mim é impossível resolver, mas para Deus nada é impossível. Amém. Pode ser impossível as minhas forças e com aquilo que eu tenho, mas para Deus tem solução. Amém. Não, mas o meu casamento está passando por uma crise e eu não sei como resolver. Corra para Deus. Amém. Corra para Deus e Ele vai te dar direções através de uma pessoa de Deus que vai te dar instruções para que isso seja resolvido. Amém? Não, mas eu estou com uma enfermidade e eu não sei como resolver. Você já orou? Já declarou a palavra sobre esses sintomas e essa enfermidade? Ou você tem aceitado ele
aceitado ela, passado a mão na cabeça dela, em minha doença, em minha enfermidade, minha dor de cabeça, ai, minha dor na coluna, ai, minha dor no pé. Tem colocado ela no colo, balançado, ou você tem ido contra ela com a palavra? Amém? As coisas só permanecem da forma que estão, se você quiser. Porque você tem a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. Amém? As coisas elas só mudam quando a gente tem uma atitude para que essa mudança aconteça. Tá certo? Então, querido, se mova em fé. Não viva por aquilo que você enxerga, mas viva pela fé. Amém? O seu negócio não está indo bem? Comece a declarar. Pai, obrigada porque portas estão se abrindo. Pai, obrigada por novos clientes chegando. Tem pessoas te devendo? Pai, obrigada. Porque pessoas que estão me devendo vão começar a me pagar. Amém? Pai, eu chamo pessoas para o meu negócio, para comprar. Eu declaro que o meu negócio será o mais próspero dessa cidade. Eu declaro que no meu negócio só pessoas que pagam vão comprar. Amém? Declare sobre aquilo que Deus entregou nas suas mãos, amém? Você é responsável por aquilo que foi entregue a você. Amém? Aleluia. Agora, se você ficar declarando a falta, declarando negatividade, vai permanecer da forma que está e ainda vai piorar. Amém? Aleluia. Então, querido, nosso Deus é um Deus de fé e nós devemos agir conforme Ele age. Tá certo? E a fé é a convicção naquilo que você crê. Se você já orou alguma coisa ao Senhor, vai acontecer. Mas lembre-se, essa coisa tem que estar dentro da vontade de Deus. Deus nunca vai fazer aquilo que quebre algum princípio do Senhor. Tá certo? Deus nunca vai trazer para a sua vida alguma coisa que quebre algum princípio dele que vai te trazer dano. Eu vou trazer um exemplo. É só um exemplo, tá certo? Não estou dizendo que está acontecendo. Às vezes tem alguém que deseja, vamos dizer assim, tem alguém na igreja que está olhando para um rapaz ou uma moça, e esse rapaz ou essa moça é casado ou é comprometido. Aí a pessoa começa a orar, pai, eu oro por essa pessoa para que o casamento ou o namoro dela se destrua para que eu esteja com essa pessoa. Isso aí é coisa do inferno puro. Deus nunca vai cumprir isso aí, querido, na sua vida. Porque isso aí é do inferno, é o cão esbanjado ali, ó, pintado na sua frente. Porque Deus, ele não quebra princípios para te abençoar. Deus, ele não usa as ferramentas de Satanás para abençoar a sua vida, porque ele tem a sua própria palavra. Amém? Então, quando você for orar, está de acordo com a palavra? Quebra algum princípio? Não quebra? Pronto, então eu sei que é da vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E, querido, você sabia que existem 2 tipos de fé? Sabia? Temos a nossa fé natural, que todo ser humano na face da terra tem, que é aquela fé que você olha para os 5 sentidos que você possui. Amém? Não, se eu sentir que está tudo bem, então está tudo bem. Se eu ver com os meus olhos naturais que está tudo bem, então está tudo bem. Essa é a fé natural. Não, se eu ver que na minha conta está recheada, então, menina, minha conta está recheada. Se eu ver que no meu armário está tudo cheio, pronto, então está tudo cheio. Não, se eu ver que na minha família não tem nenhum problema, nenhuma circunstância, então está tudo bem. Você é baseado pelo natural. Mas há uma fé que é chamada a fé do tipo de Deus, a fé criativa, a fé do coração, que ela não se baseia naquilo que você vê, mas ela se baseia na palavra. Amém? E por mais que as circunstâncias mostrem o contrário, você permanece crendo na palavra. Por mais que esteja tendo uma tempestade do lado de fora, dentro de você tem uma calmaria que só você e Deus entendem. Às vezes está passando uma situação gigantesca na sua casa e você está tranquilo, está em paz. E as pessoas até se surpreendem, mas rapaz, fulano está passando por isso, mas eu não vejo fulano reclamar. Eu não vejo fulano murmurar. Ele só agradece e permanece declarando a palavra. Isso é fé. Amém? Porque você está indo contra os seus sentidos naturais e está se firmando na palavra. E nós que somos cristãos, nós devemos andar conforme a fé do tipo de Deus.
Uma fé que não é baseada nos nossos sentidos, mas que é baseada naquilo que o Senhor tem liberado ao meu e ao seu coração. Amém? Amém. Aleluia. Então, querido, a fé do tipo de Deus, ela não olha para as situações. Você se lembra quando Jesus chegou até a casa de Marta e Maria, né? Quando Lázaro havia morrido? Se Jesus fosse olhar para as circunstâncias, ele teria mandado Lázaro sair? Se ele fosse olhar para o natural, não, é impossível Lázaro ressuscitar. Ele já morreu, já faz 4 dias, já fede, já cheira mal. O corpo dele já está entrando em decomposição. Mas ele não olhou para o natural. Ele creu naquilo que o Pai derramou sobre ele. Que se ele cresce, orasse e chamasse Lázaro para fora, Lázaro ressuscitaria. Se Jesus fosse olhar para as circunstâncias, aquelas pessoas que eram cegas, que eram aleijadas, que eram leprosas, você acha que eles teriam sido curados? Não, porque Jesus não olhou para o natural. Jesus olhou para o que o Pai havia derramado sobre ele. Amém? Então a gente não pode olhar para o natural, a gente tem que olhar para o que a palavra tem falado ao nosso coração. Amém? Amém. Aleluia. Então, querido, a gente tem que se basear no Senhor e não se basear no que nós vemos do lado de fora. Tá certo? E a fé do coração, querido, ela é uma fé que gera expectativa. Amém? Você já orou a Deus por alguma coisa esses dias? Você tem gerado expectativa no seu coração porque essa coisa já aconteceu? Amém. Ou em vez de você agradecer e gerar expectativa, você orou hoje. Você orou ontem, quando foi hoje que não chegou ainda, você disse, mas rapaz, eu acho que não vai chegar não. Orei ontem, não chegou ainda, quebrou sua oração. Amém? Mas a fé do tipo de Deus, ela gera expectativa. Amém. Se Deus fizesse se manifestar no natural, aquilo que você orou a Ele ontem, qual seria a sua reação? Amém? Então a fé do tipo de Deus, ela gera expectativa. Ela fica alegre mesmo sem ver a manifestação natural, porque ela sabe que no Espírito já aconteceu. E que Deus está se movendo de alguma forma para que aquilo chegue até você. E por mais que as circunstâncias mostrem o contrário, mas já chegou. Por mais que haja falta na sua casa naturalmente, mas no mundo do Espírito já está tudo cheio. Deus já está movendo pessoas para trazer provisão. Deus já está trazendo ideias ao seu coração para que através de você e dessa ideia que Ele trouxe ao seu coração, a provisão chegue. Amém. Então gere expectativas em Deus. Porque a fé do tipo de Deus, ela gera expectativas. Amém? Outra coisa, querido, a fé do tipo de Deus, ela toma posse antecipada. Eu vou dar um exemplo para você. Se Clara me prometer um presente, eu vou tomar posse antecipada, porque eu sei que ela já me deu. Não é isso? Se eu prometer um presente a alguém, essa pessoa não vai crer naquilo que eu falei, não vai ficar na expectativa de receber? Pronto, se eu e você já temos essa expectativa num presente natural, imagina nós para com Deus. Amém? Então nós temos que gerar expectativas no Senhor e tomar uma posse antecipada daquilo que a gente já orou, já declarou e que está confiando que vai acontecer. A palavra diz, querido, que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele deixou na sua palavra que aquilo que nós declararmos sobre a palavra vai acontecer, então vai acontecer. Amém. Não importa o que eu ou você esteja enxergando agora. O que importa é a palavra. Amém? A gente tem que fechar os olhos para o negativo, para as situações, para as tempestades e crer no que Deus tem derramado ao meu e ao seu coração. Amém? Então a fé do tipo de Deus, ela toma posse antecipada. Outro ponto, querido. A fé do tipo de Deus, ela é uma certeza. Não é dúvida. É certeza. Não, eu vou orar. Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém também. É porque Deus não queria. Não é fé. Isso aí é dúvida. Amém? E se há dúvida, não vai ter cumprimento. E se há dúvida, não vai acontecer. A palavra fala lá em Tiago 1,6, e quando você
pede alguma coisa, você tem que pedir com fé e não duvidando. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, que vai e que volta. Amém? Se você ora hoje, mas você duvida, aí a bênção está perto de chegar. E quando você duvida, ela volta. O anjo está trazendo, aí você duvida, aí ele leva de volta. Aí depois você ora de novo, aí está chegando. Aí você começa a duvidar e a reclamar, aí volta de novo. Aí você diz, mas rapaz, eu oro e nunca acontece. Por que será? Será que a sua fé está sendo constante ou inconstante? Será que você está se movendo mais pela palavra ou por aquilo que os seus olhos estão enxergando? Amém? Então, querido, a fé do tipo de Deus, ela é certeza, é uma fé constante. Ela não se abala com as coisas contrárias. Amém? Não, mas meu esposo nunca vai vir para a igreja. Não, mas meus filhos nunca vão vir congregar. Pronto, nunca vão vir mesmo não. Pode ter certeza. Vão ficar lá no mesmo canto que estão. As suas palavras estão dizendo aquilo que você quer ver. Se você quisesse ver os seus filhos na igreja, você estava declarando eles aqui nesse lugar. Se você quisesse ver os seus filhos na igreja, você estava tendo um comportamento que estava atraindo eles para o Senhor. Mas o seu comportamento, talvez em casa, não esteja atraindo eles para Cristo, mas esteja repelindo eles do Senhor. Amém? Por quê? Às vezes o nosso comportamento é contrário com aquilo que nós declaramos. Às vezes nós declaramos para a nossa família vir para Cristo, mas o nosso comportamento diz o contrário. Compra e não paga. Fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do irmão que tem um defeito, sendo que você também tem. Amém? Mete o pau no irmão do lado. Mas rapaz, a minha igreja tem um irmão que é só Jesus na causa e o pastor não faz nada. A minha igreja tem um irmão que é veaco, que compra o mundo e o fundo e não paga a ninguém. Na minha igreja tem um irmão que fala da vida dos outros, que só Jesus na causa. Na minha igreja tem um irmão, Aí quando você chamar alguém da sua família para vir para a igreja, eu vou para a tua igreja, nessa igreja aí que tu vai falando de todo mundo direto, com esse monte de defeito. Se eu já vou para melhorar, se eu chegar lá, eu vou lá e piorar. Não é isso? Então você às vezes declara e desdeclara com a sua boca e com o seu comportamento na sua casa. Amém? Então, querido, não é só você falar, você também tem que agir. A Bíblia diz que fé sem obra é morta. Se você não fizer alguma coisa com aquilo que você está declarando, já era. Se você tem declarado, mas tem feito o contrário, já era. Amém? Porque você anula aquilo que você tem declarado, tá certo? Então, a fé do tipo de Deus, ela é constante. Ela não se move por situações, tá certo? Ou se não tenho fé em alguma área da nossa vida, é porque eu não estou ouvindo da palavra sobre aquela área, ou porque eu não estou absorvendo aquilo que eu estou ouvindo na igreja para que aquela situação seja resolvida. Amém? Se tem alguma área na sua vida que você já tem orado, que você já tem declarado, e nada tenha acontecido, analise. Se quando você vem para a igreja e é pregado sobre essa área, se você tem guardado no seu coração e tem praticado sobre ela. Ou se você tem vindo à igreja somente para marcar um assento, ouvir, quando sair daquela porta ali de vidro para fora, a palavra foi o quê? Sei não. Eu só me lembro do louvor, porque o canto é mais fácil de eu guardar. Agora a palavra, eu não me lembro nem qual foi o tema. Não está adiantando de nada você vir para a igreja. Está só marcando o canto. Amém? A Bíblia diz que nós devemos não ser apenas ouvintes, mas também o quê? Praticantes. Se nós estamos vindo para a casa do Senhor para ouvir da palavra, não é só para você ouvir, é para você viver. A gente só tem mudança se nós vivemos aquilo que nós estamos recebendo. Amém? Vou dar um exemplo para você. Quando você vai ao médico e o médico te passa algum medicamento, se você não tomar, você vai melhorar? Não vai, não é isso? Ou vai permanecer da forma que está, ou vai o quê? Piorar. Né? Você vai ao médico, aí você diz, o meu sintoma é isso, isso e isso. Aí o médico te passa um remédio, você pega o remédio e guarda lá em cima da geladeira. Passa todo dia por ele, aí lê o nome, diz, o médico mandou eu tomar esse remédio. Não, mas eu vou tomar não, vou deixar ele aqui guardado porque eu vou melhorar sem tomar ele. Não é isso? A mesma coisa é a palavra. Não, eu estou recebendo da palavra, mas eu não vou praticar ela hoje não. Estou com vontade não de andar em amor hoje não.
Estou com vontade não de declarar a palavra não, mas tão desanimado, tão triste, tão abatido. Não é? Então, se você ouve, mas não vive, não vai ter efeito. Amém? Só tem efeito se nós praticarmos aquilo que nós temos recebido nesse lugar, tá certo? Seja sobre a sua casa, seja sobre sua família, seja sobre o seu negócio, seja sobre qualquer área da sua vida, seja sobre o seu ministério, seja sobre você mesmo, sobre o seu corpo. Se você tem ouvido, mas não tem praticado, absorvido e guardado no seu coração para viver, não vai ter êxito de nada. Amém? Tá certo? Aleluia. Você diz ao outro, mas essa fé criativa, essa fé que faz acontecer, ela vem de onde? Ela vem de onde? Ela vem de Deus. Amém? Eu queria que tu abrisse lá em Hebreus 12:2, porque a fé do tipo de Deus, ela vem do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele é o consumador da nossa fé. A palavra diz assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhes estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, a fé do tipo de Deus, ela vem do Senhor. Amém? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, ela vem de Jesus para nós. Amém? A palavra diz também lá em Romanos 12:3, não precisa abrir, que quando eu e você nascemos de novo, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, uma medida da fé do tipo de Deus é derramada no meu e no seu coração. Amém? É um fragmentozinho da fé de Deus. Só um pedacinho é derramado no meu e no seu coração. Tá certo? Então, uma medida de fé é derramada no meu e no seu coração. E essa fé, a palavra diz que se eu e você crermos, ela pode mover montanhas. Mas que montanha? Eu vou ali no monte e vou orar para que o monte saia de um lado para o outro. Não, é as situações na sua vida. Amém? Você vai passar por problemas todos os dias. Não vai? Vai. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Mas que nós devemos ter bom ânimo, porque se Jesus venceu, nós já vencemos com Ele também. Amém? Então você vai ter problema. O diabo, ele está na terra, fazendo com que os problemas surjam na nossa vida. Mas nós não somos os problemas. Amém? Nós somos o que a palavra fala ao nosso respeito. Você passa por cima do problema com a palavra. Você não deixa o problema passar por cima de você. Amém? Então, querido, essa fé está no seu coração. Aí você vai dizer, não, mas eu tenho pedido tanta fé a Deus, tanta fé, e nunca vem. Porque não é pedindo fé que ela vem para você. Não é você chorando no seu quarto, oh meu Deus, me dá fé, porque eu estou desanimada, eu não estou crendo mais para isso, mais para aquilo. Aí começa a chorar, se desesperar, arrancar os cabelos da cabeça. Não é. A Bíblia diz que a fé, ela vem pela palavra. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não está tendo fé, então provavelmente é porque a palavra não está sendo ministrada ao seu coração. Amém? Você talvez esteja vindo ao culto, ouvindo a palavra, mas a palavra não está entrando. Amém? Não é só ouvir, é absorver o que você está ouvindo. Tá certo? Tem que ouvir, guardar no coração. Amém? Então, amado, você tem que ouvir a palavra para que ela entre no seu coração. Você tem que meditar na palavra para que a fé se fixe no seu coração. Amém? Se alguma situação se levantou contra você e ela acabou te derrubando, então provavelmente é porque você não está buscando ao Senhor. Não está meditando na palavra, não está orando em outras línguas. Não está se consagrando ao Senhor. Quanto mais a gente está próximo de Deus, mais as situações se tornam bem pequenininhas. Mas quando a gente não está buscando a Deus, uma tempestade num copo d'água se torna algo gigantesco. Por quê? Porque você não está buscando ao Senhor. E as situações estão tendo mais forças do que a palavra na sua vida. Amém? Então, querido, essa fé que foi derramada no seu coração, foi derramada para você viver ela. Amém? Para você praticar ela. Porque você tem que viver por fé. Tá certo? Outro ponto. Como desenvolvo a minha fé? Eu já falei agora.
Você desenvolve a sua fé meditando na palavra, orando em outras línguas, buscando ao Senhor. Se você não tem buscado ao Senhor, a sua fé não vai ser desenvolvida. Quanto mais perto de Deus, mais coisas Ele vai derramar ao seu coração. Quanto mais distante de Deus, menos coisas vão ser derramadas ao seu coração. Amém? Quanto mais próximos de Deus, mais forte você se torna. Porque as situações vêm, mas elas não têm poder sobre você. Mas quanto menos você busca, mais a sua carne vai ter poder e menos o seu espírito vai ter domínio sobre você. Amém? Então, busque ao Senhor. A palavra diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Estarmos firmes e conectados nele. E para nós finalizarmos, eu queria só deixar esse ponto. Chame a atenção de Deus com a sua fé. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? A palavra diz que fazia 12 anos que ela estava com uma hemorragia, vamos dizer um câncer, nos dias atuais. E ela procurou várias portas e vários meios e nada resolveu a situação que ela estava passando. Mas a palavra diz que um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse a ela mesma: se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu serei curada. E a palavra diz que ela não se moveu pelo corpo dela, que já estava debilitado. Ela não se moveu pelas pessoas, porque a palavra diz que naquela época, se alguém tivesse menstruada, no ciclo menstrual, ela era considerada impura. E se alguém tocasse nela, aquela pessoa tinha que ser resguardada, assim como aquela mulher. Mas ela não ligou para isso. Ela não ligou para o corpo dela que estava sem força. Talvez ela não tivesse nem conseguindo andar direito. É tanto que ela foi se arrastando para tocar na orla de Jesus. E a palavra diz que quando ela tocou, Jesus sentiu algo diferente. Jesus olhou ao seu redor e perguntou: quem foi que me tocou? Muitas pessoas tocaram em Jesus, ele estava em meio à multidão. Mas quando a mulher tocou, ele perguntou: quem foi que me tocou? Então a fé daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Então que a nossa fé chame a atenção de Jesus. Amém? Que a nossa fé faça com que coisas aconteçam na minha e na sua vida, na minha e na sua casa. Amém? Porque se eu e você não vivermos em fé, nada vai acontecer nem na minha nem na sua vida. Porque nós vivemos por fé. Para o mundo pode parecer louco, é fé. Não, mas eu estou declarando uma porta de emprego, eu estou declarando uma provisão extraordinária para esse mês. Não, mas não aconteceu. Eu falei a fulano disse: tu tá doido? No final do mês e declarar essa quantidade de provisão para o meu negócio, para o mundo é loucura, para você é salvação. Não, mas eu estou declarando que eu vou para tal lugar. Não, mas eu não tenho condição não. Está crendo? Vai acontecer. Não, mas eu estou declarando isso e aquilo. Não, mas fulano disse que é impossível para mim. Mas Deus não falou que era impossível para você. Se está dentro da palavra e você está crendo, vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.